a gente fala em função, a gente lembra logo da definição de domínio de imagem, né? Quando nós falamos para você sobre domínio e imagem de uma função, nós dizemos para você o seguinte: no plano cartesiano, o primeiro conjunto é o domínio, no segundo é a imagem, quando você faz uma relação de um produto envolvendo o conjunto A e o conjunto B. O domínio é o conjunto de partida, a imagem são aqueles elementos que você tem uma relação. Então, o domínio, elementos do conjunto de partida, imagem, os valores que são relacionados a eles no segundo conjunto. E o que é o contradomínio? É o conjunto de chegada com todos, independente de existir relação ou não. Neste exemplo que nós temos aqui, ó, quem seria o domínio? Menos 2, menos 1, 0, 2 e 5. Quem seria a imagem? Menos 3, menos 1, 1, 5 e 11. E o que seria o contradomínio? O restante dos elementos. Então, aonde você tem a relação direta de quem parte, o conjunto de partida é domínio, a relação que você possui é imagem, e os demais elementos você chama de contradomínio. Os demais elementos você chama de contradomínio. Representação gráfica de uma função. Quando você faz uma função, quando você representa uma função, você usa o plano cartesiano. Vamos imaginar aqui o y e aqui o x. Eu vou pegar aqui o conjunto A, 1, 2, 3. E o conjunto B eu vou pegar aqui 2, 3, 4, 5, 6. E eu faço para essa relação, a função f de x está o quê? Fx seja igual a 2x. O que significa isso? No produto A vezes B, quando eu faço a relação entre os pares, o elemento que está no primeiro conjunto é do domínio. O elemento que está no segundo conjunto é na imagem. Domínio é o eixo horizontal, imagem é o eixo vertical. Então, o que você ia fazer aqui para montar esta relação da função fx igual a 2x? Você ia pegar o número 1 e ia relacionar com quem? O número 1, 2 vezes 1, 2. O 2, você ia relacionar com quem? Com o 4. O 3, você ia relacionar com quem? Com o 6. Então, você ia procurar representá-los aqui, ó. O 1 com o 2, o 2 com o 4 e o 3 com o 6. É assim que você deve proceder para você obter os gráficos. Em algumas situações, você recebe o mesmo gráfico com várias funções representadas de uma só forma. Se você der uma olhadinha aqui nesse gráfico que está aqui, ó, fala sobre as medalhas nas Olimpíadas de 92 a 2008. Aqui você cita 4 países, ó, as Olimpíadas com as respectivas medalhas dos americanos, dos russos, dos brasileiros e dos chineses. Ó, o Brasil está em verde, está aqui embaixo. A China está em azul, a Rússia está logo acima e os americanos estão lá em cima. Então, essas seriam as representações no gráfico. Lembrando que, quando a gente faz um par XY para representar no plano cartesiano, o domínio pode ter e deve ter uma única imagem. Nem tem mais de uma e nem falta imagens, tá? No domínio de uma função, cada elemento do domínio possui uma única imagem. E o que acontece com o segundo conjunto? No segundo conjunto, não importa o que acontece, você só se preocupa com o primeiro dos conjuntos, tá bom? Você não se preocupa com o segundo. O segundo pode ser que sobe elementos, que tem elementos recebendo mais de uma relação, isso não importa. Você só se preocupa com quem? Com o domínio. Está aqui o domínio, está aqui a imagem. E também o contradomínio, que é o todo. Então, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E faço uma relação com eles. Quem seria o domínio? Os elementos do primeiro conjunto. 1, 2, 3. Quem seria a imagem? Os elementos do segundo, que se relacionam com eles. 4, 5 e 6. Quem seria o contradomínio? Todos aqueles do segundo conjunto. 4, 5, 6, 7, 8. Pergunto, isso aqui é função? Sim. Por que é função? É função porque todo elemento do domínio possui uma única imagem. O segundo conjunto, não importa se tiver sobrado ali o 7 e 8, isso não importa, a gente só olha para o primeiro conjunto, tá? Aqui mais um exemplo representado, ó. Seria o domínio desta função. Domínio. Menos 5, menos 3, menos 1, 0 e 2. Imagem. Quem são os elementos que se relacionam com ela? Com eles? Menos 6, menos 4, menos 2,
menos 1. Pronto. Na hora que você tem o domínio definido, e a imagem também, que você sabe que é uma função, você vai partir para as classificações. Você vai classificar as funções como sendo injetoras, sobrejetoras, bijetoras, pares, ímpares. Injetora, sobrejetora, par e ímpar. É muito fácil. Quer ver? Vamos começar aqui pelas funções injetoras. Diz que uma função é injetora quando todo elemento possui uma imagem diferente. Como assim, Vanks? Função injetora, eu tenho lá o elemento x1, a imagem dele vai ser diferente do elemento x2. Deixa eu dar um exemplo aqui com um gráfico. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 2, 3, 4. E aqui do lado, 1, 5, 7, 9, 11, 13. 2 com 1, 3 com 5, 4 com 7. Pergunto, isso aqui é uma função? É. Por quê? Porque todo elemento do domínio tem uma imagem. Vanks, o 2 tem imagem 1, o 3 tem imagem 5, o 4 tem imagem 7. Então, essa função aqui é o quê? Injetora. Também chamada de injetiva, mas eu não uso esse termo não, tá? Eu só uso injetora. Vou ficar só com o termo injetora. Injetora, portanto, é aquela função o quê? Que todo elemento do domínio possui uma imagem diferente, tá? Possui uma imagem diferente. Segunda classificação, sobrejetora. A função sobrejetora é aquela que o domínio, desculpe, que é aquela que a imagem coincide com o contradomínio. Como assim? Função sobrejetora, você tem as imagens correspondentes ao próprio contradomínio. Dê uma olhadinha aqui neste exemplo. Quem é o domínio aqui? Menos 3, menos 2, 1, 2 e 3. Quem são as imagens? 1, 4 e 9. Essa função aqui é injetora? Não, não é injetora. Sabe por que ela não é injetora? Porque tem elementos que possuem as mesmas imagens. Isso não pode acontecer. Ó. Qual é a imagem do menos 2? 4. Do 2, 4. Então, ela não é injetora. Quando é que ela é sobrejetora ou sobrejetiva? Sobrejetora é quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Em outras palavras, sem sobra no segundo conjunto. Olha aqui um exemplo que eu vou te colocar aqui. Ó. 1, 3, 7. 5, 9, 4. Vou colocar mais um elemento aqui. 1, 2. 1, 2, 3 e 7. O 1 com 5, o 2 com 4, o 3 com 9 e o 7 com 9. Essa função é injetora? Não. Por que ela não é injetora? Porque tanto o 3 como o 7 possuem a mesma imagem. Essa função é sobrejetora? Sim. Por que ela é sobrejetora? Porque quem é a sua imagem? 4, 5 e 9. Quem é o contradomínio? 4, 5 e 9. Tem sobra aqui no conjunto de chegada? Não. Então, se a imagem corresponde ao contradomínio, ou seja, a imagem corresponde ao conjunto B, porque você está trabalhando na função de A em B, ela é sobrejetora. Recapitulando, quando é que a função é injetora? Injetora é quando todo elemento do domínio possui imagem diferente. Quando é que ela é sobrejetora? Sobrejetora é quando não existe sobra no segundo conjunto. Em outras palavras, a imagem é igual ao contradomínio. E agora eu vou te apresentar a bijetora. O que é que significa bi? Bi significa 2. Então você vai entender o que é isso. Bijetora objetiva. Ela é injetora e sobrejetora. Ela faz as duas coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Primeira pergunta. É injetora? Ela é injetora? Sim. Por quê? Vanks, ela é injetora porque todo elemento do A possui uma imagem diferente. O 1 está com 2, o 2 está com 4, o 3 está com 6. Ela é sobrejetora? Sim. Por que ela é sobrejetora? Porque a sua imagem corresponde com o seu contradomínio. 2, 4 e 6 não sobrou ninguém no segundo conjunto. A imagem é igual ao próprio conjunto B. Bom, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, você não vai chamá-la de injetora nem de sobrejetora. Você vai chamar de bijetora objetiva. O que significa isso?
É só lembrar do prefixo bi. O que significa bi? 2. Função bijetora é aquela que é injetora e é sobrejetora simultaneamente. Tudo bem? Fácil, né? Injetora, cada elemento do domínio com imagem diferente. Sobrejetora, cada elemento, cada conjunto de chegada vai corresponder imagem e contradomínio. Traduzindo isso, não sobra ninguém no conjunto. Bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora simultaneamente. Agora, a última classificação. Função par e função ímpar. Função par e função ímpar. Quando é que a função é par? Função par será quando f de x for igual a f de menos x. Vanks, como assim, Vanks? Vou pegar um exemplo aqui para você. Preste atenção aqui. F de x igual a x ao quadrado. Vamos ver aqui essa função. Se você pegar uma função como essa e você for fazer o gráfico, o que é que acontece? Preste atenção. Para fazer o gráfico, a gente precisa de alguns pontos. Vou pegar aqui o 0, o 1 e o menos 1. Só para você perceber como é que se faz isso. Quanto é que é 0 ao quadrado? 0, 1 e menos 1 são os meus elementos do domínio, né? Como é que eu acho a imagem deles? É só jogar aqui. Quanto é 0 ao quadrado? 0. 1 ao quadrado? 1. Menos 1 ao quadrado? 1. Então, veja só como é que é o gráfico. 0 com 0. 1 com 1. Menos 1 com 1. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Veja. O que acontece aqui? O f de menos 1 é igual ao f de 1. Ou seja, o f de x é igual ao f de menos x. Quer dizer, então, Vanks, que a imagem do elemento de um número qualquer é igual à imagem daquele que tem o sinal oposto a ele, com simetria de gráfico. Exatamente. Ó. Se você olhar para o gráfico, olha que fácil aqui. Se você olhar para o gráfico, tanto para a esquerda como para a direita, existe o quê? Simetria. O desenho é o mesmo. Simetria em relação a quem, Vanks? Em relação ao eixo Y. Olha esses dois gráficos aqui, ó. Você disse assim, esse gráfico aqui é da função par? Olha como é fácil você descobrir. Olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. O desenho é o mesmo quando você olha para o eixo X, Y, como se fosse um espelho? Sim. Olha para o segundo desenho. Olha esse gráfico do lado esquerdo, olha o desenho do lado direito. Quando você compara, não é como se tivesse um espelho? Ó, o que tem desenhado de um lado tem desenhado do outro. Ou seja, f de x é igual a quem? A f de menos x. Função par, f de x igual a f de menos x. Como é que eu faço para enxergar no gráfico? Eu olho para o eixo y. Eu olho para um lado e para o outro, irei ver tudo igual. E o que é uma função ímpar? Função ímpar é muito parecido, mas cuidado, a função ímpar é assim, f de x igual a menos f de x. Ou seja, você vai pegar o valor do elemento que você tem do domínio e vai olhar para o resultado da imagem. Traduza isso na prática, muito simples, você vai olhar para a origem. Simetria no gráfico é com a origem. Como assim a origem? Origem, qual é o ponto da origem? É o encontro dos planos, olha para cá. Aqui um gráfico, ó. Aqui o Y, a origem é aqui. Presta atenção no gráfico que eu vou fazer aqui para você, ó. Presta atenção. Olha para a origem, que aqui é a origem, tá? Olha esse desenho. Eles são simétricos em relação à origem. Ah, entendi. O que eu tiver de um lado em relação ao outro, em relação ao eixo Y, ela é função par. Em relação à função ímpar, em relação à origem. Exatamente. Veja aqui, ó. Presta atenção que eu vou fazer aqui. Ó. Daqui é a origem. Se você olha aqui, nos quadrantes que são aqui, um de frente para o outro, você vai ver que é a mesma coisa, simétricos. Então, o que é que eu concluo? Função par, f de x é igual a f de menos x. Graficamente falando, simetria em relação ao eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Função ímpar, f de menos x é igual a menos f de x. Na prática, o que é que eu faço? Eu olho para a origem, se existir simetria, olha aqui, esse lado e esse são iguais. Esse lado aqui e esse são iguais. Se existir simetria no gráfico em relação à origem, é função ímpar. Se existir simetria em relação ao eixo y, é função par. Só isso, mano. Só isso.
que eu quero que você saiba antes de fazer alguns exercícios que estão aqui apresentados para nós. Muito simples, vamos fazer isso aqui rapidinho. Domínio, conjunto de partida, tá aqui ele. Imagem, conjunto de chegada. Contra-domínio, todo mundo. Quais são as classificações das funções que a gente viu hoje? Injetora, quando todo elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente. Sobrejetora, quando o conjunto de chegada e imagem é igual ao conjunto de contradomínio. Bijetora, as duas coisas acontecem. Função par, f de x igual a f de menos x. Simetria em relação ao eixo y. Função ímpar, f de menos x igual a menos f de x. Simetria em relação à própria origem. Vamos fazer isso na prática, para que a gente possa se situar. Dê uma olhadinha no gráfico que se apresenta aqui para nós. Vamos ver o que é que ele traz aqui. A primeira pergunta está lá na página número 57. Página 57. Se liga, Mariazinha. Aqui ele diz, ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito. Os gráficos mostram as alterações na distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade. O que significa taxa de fecundidade? É a relação entre o número de filhos que você tem em relação a um determinado período, né? Maior fecundidade, maior número de filhos. Então, ele coloca aqui para nós duas abordagens. Presta atenção, isso aqui é um setor de barras. Num tom amarelado, a população urbana. Num tom azul, a população rural. Vamos entender. Esse aqui, primeiro gráfico, indica a população em relação a onde elas ocupavam espaço. Presta atenção, em 1940, o azul é rural e o amarelinho é urbano. Em 1940, a população rural era maior do que a urbana. Em 1950, continuava. Em 1960, continuava. Agora, observe, de 70 para frente, o que é que aconteceu com as populações rurais e urbanas do Brasil? A partir de 1970, a população urbana superou a população rural. E, passando o tempo, a gente vê que cada vez mais nós temos pessoas na cidade do que no campo. E o segundo gráfico? O segundo gráfico indica a taxa de fecundidade. Em 1940, a mulher tinha uma taxa de fecundidade de média 6, 50 também, 60 também, 70 também. Agora veja, de 70 para frente, a média de filhos caiu para pouco mais de 4, em 90, somente 3, no ano 2000 já caiu para 2. Então, o que é que a gente consegue deduzir desses dois gráficos? Primeiro, até 1970, a população rural superava a urbana. De 70 para frente, o processo inverteu. Com relação ao segundo gráfico, taxa de fecundidade. Na década de 40 até a década de 70, o número de filhos era elevado. Depois de 1980 para frente, o que é que aconteceu? A taxa de fecundidade baixou. Pronto, é isso que você tem que fazer. Isso aqui é uma questão do Enem. Enem ama interpretação de gráficos. Vamos analisar? O que é que ele diz lá? Letra A. O aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. População rural, à medida que aumentava a população rural, diminuía a taxa de fecundidade. Detalhe, pessoal da área rural tinha mais filhos, ó. O pessoal da área rural tinha mais filhos, ó. Tá vendo? E outra coisa, não existe uma relação entre eles. Aumento da população urbana coincide com a redução das crianças e não a população rural aumentando. Então, isso aqui é falso. Quando predominava a população rural, as mulheres tinham, em média, 3 vezes menos que os filhos de hoje. Pessoal, população urbana e população rural, deixa eu apagar isso aqui para você ver. Aqui, população urbana era menor. Quem é que prevalecia aqui? População rural, população rural, população rural. Vamos ver lá os filhos? Tinha mais filhos, mais filhos, mais filhos. Quando a população urbana prevaleceu, o que é que aconteceu com o número de filhos? Com as populações urbanas em maior quantidade, os filhos diminuíram. As pessoas que moram na cidade têm menos filhos. Isso é uma verdade. Mas aqui está dizendo que a população rural predominava com menor quantidade de filhos. De jeito nenhum. A área urbana, menos filhos. Por exemplo, minha família. Meu pai tinha 15 irmãos, minha mãe 14. Área rural. Tá? Letra C. Você deve ter muito primo. Moçada, eu tenho mais primo que você imagina. Eu não sei, tem primo que eu não sei nem o nome. De tantos primos que eu tenho. Letra C. A diminuição relativa da população rural coincide com o aumento de filhos por mulher. Não necessariamente, pessoal. Por quê? Porque a população rural, ela não diminuiu, ela aumenta, desculpe,
A população rural, ela diminuiu com o passar do tempo, porém, dê uma olhadinha aqui, até onde ela vai diminuindo, ó. População rural vai diminuindo, ó, 40, 50, 60, tá vendo aqui? Diminuindo. População rural, tá vendo aqui que vai diminuindo o azulzinho? 70, 80, cada vez diminuindo mais. Só que lá no gráfico, lá embaixo, entre as décadas de 40, 50 e 60, não houve redução. Tá todo mundo na mesma faixa, tá vendo? Ó? Taxa de fecundidade. Nos anos 40, 50 e 60, ficou na casa de quanto? De 6. Então, mais um item errado. Letra D. Quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidade, maior passa a ser a taxa de fecundidade. De jeito nenhum. Olha aqui, ó. Cidade aumentou aonde? Olha onde a cidade aumentou. Vem comigo. Na cidade, a população aumentou aqui, ó, na década de 70. 70 para frente. Só que quando eu comparo os filhos na década de 70 para frente, o que aconteceu? Diminuíram. Aumentou a população urbana, diminuiu a fecundidade no Brasil. A quantidade de filhos reduziu. Então, quanto mais aumenta o número de pessoas na cidade, maior passa a ser a taxa? Errado. Então, meu amigo, por eliminação vai ser quem? A letra E. O que é que diz a letra E? Com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Exatamente isso. Aumentou a população urbana, a quantidade de filhos por mulher decresceu. Resposta à questão número 1, letra E. 2, isso aqui nós já estudamos em aulas anteriores, eu vou relembrar para vocês. Como é que a gente faz o domínio de uma função? Domínio é condição de existência. Qual é a condição para alguma coisa existir? A sugestão que eu lhe dou é o seguinte, você faz uma comparação sempre assim, trabalhe com negativo, trabalhe com o zero, trabalhe com o positivo, e veja o que é que vai acontecer aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na letra A. Fx igual a x mais 1. Olha para cá. Pode colocar positivo aqui? Sim. Pode colocar negativo? Sim. Pode colocar o zero aqui? Também. Então, aceita todo mundo? Aceita. Quando isso acontecer, o domínio vai ser quem? X pertencente aos reais. Pronto, só isso. Letra B. O que é que tem na letra B? 3x sobre 2x mais 7. Isso aqui não é uma fração? Qual é a condição de uma fração existir, amigos? Fração existe quando o denominador é diferente de zero. Pode colocar positivos aqui, Vanks? Pode. Pode colocar negativo? Pode. Essa parte aqui pode ser zero? Não. Então, olha o que eu vou fazer. Como o B não pode ser zero, ou seja, o denominador, você vai fazer assim, 2x mais 7 tem que ser diferente de zero. 2x tem que ser diferente de menos 7. X tem que ser diferente de menos 7 sobre 2. Como é que você vai fazer o conjunto domínio? X pertencente aos reais tal que, você sempre escreve isso. Qual foi a conclusão que você chegou? Que o nosso x tem que ser diferente de quem? De menos 7 sobre 2. Tá vendo como é tranquilo? Olha a letra C. Menos 2 sobre x menos 1. Me diga uma coisa, isso aqui é fração de novo? É, Vanks. Qual a condição de uma fração existir? O B ser diferente de zero. Quem é que está representando o B aqui para você? Para nós, quem representa o B é x menos 1. Então, você faz isso. Ó. X menos 1 diferente de zero. Passa o menos 1. X diferente de 1. Quem seria o domínio? X pertencente aos reais está o quê? X diferente de 1. Essa história de x pertencente aos reais está o quê? Toda vez você faz isso. Ó. Aí você coloca a função, a condição ali na frente. Letra D. O que é que a gente tem na letra D? Lembre-se que domínio é condição de existência. Raiz de 3x menos 5. Qual é a condição de uma raiz quadrada existir? Existe raiz quadrada do número negativo? Não. Então, o negativo não entra. Existe raiz quadrada do zero? Existe. Existe raiz quadrada de números positivos? Existe. Então, qual é a condição? Para que isso aqui exista, uma raiz existir, esse valor aqui tem que ser maior ou igual a zero. Ó. Não pode ser negativo. Então, quando eu disser que não pode ser negativo, eu faço maior ou igual a zero. Vai ficar 3x maior ou igual a 5, x maior ou igual a 5 sobre 3. Pronto, é só isso aqui. Aí você vai escrever como domínio. X pertencente aos reais está o quê? Isso aqui é padrão. Qual a condição aqui? Que o x seja maior ou igual a
5/3. Na letra E, o que é que nós temos lá na letra E? Raiz cúbica de x mais π. Existe raiz cúbica de número positivo? Sim. Existe raiz cúbica de número zero? Sim. Existe raiz cúbica de número negativo? Existe. A raiz, quando o índice é ímpar, aceita valores negativos. Então, se aqui vale, você pode colocar valores positivos, negativos e o zero, qual é o seu domínio? Pertencente aos x pertencente aos reais. E, por fim, a letra F, temos uma função aqui, 2x mais 1, não se preocupe com o numerador, você tem que se preocupar com o denominador. Isso aqui tem uma raiz, não tem? Dá uma olhadinha lá na letra D de dado. Qual foi a condição aqui? Fosse maior ou igual a zero. E aqui, 3x mais 12 tem que ser maior ou igual a zero. Errado. Por que está errado? Não é maior. Não é só maior ou igual a zero. É maior. Por quê, Vanks? Porque se você colocar maior ou igual a zero, quando você fizer, você vai cair aqui, ó, no B diferente de zero. Eu não posso ter zero no denominador. Então, quando tiver uma raiz na equação da função, na expressão da função, é maior ou igual a zero. Se essa raiz surgir no denominador, é só maior. Então, vai ficar assim, ó, 3x maior que menos 12, x maior que menos 12 dividido por 3. O que é que vai acontecer? Tem x vai ser maior do que menos 4. Como é que eu escrevo o conjunto de solução? X pertencente aos reais, tal que x maior que menos 4. Essa seria a minha resposta. Tentar fazer um pouquinho mais apertado para poder colocar a chave. É assim que a gente tem que proceder. Antes não é difícil? Claro que não. Questão de número 3, assim, a função R, a função F, que vai dos reais nos reais, isso aqui é o domínio, isso aqui é a imagem, tá? É dada por f de x igual a 5x mais 1. Essa função, ela é uma função bijetora? Quando é que é bijetora? Bijetora é quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, é só, presta atenção. Eu vou pegar aqui, ó, f de 0, f de 1, f de 2, etc. Como é que vai acontecer aqui? Quanto é o f de 0? 5 vezes 0 mais 1. Vou ficar com 0, 1. F de 1, 5 vezes 1 mais 1. Vai dar 6. 1, 6. F de 2, 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Dê uma olhadinha aqui nessa nossa função. Está aqui a função A e está aqui a função B. O 0 vai com 1, o 1 vai com 6, o 2 vai com 11. Me diga uma coisa. Cada elemento possui uma imagem diferente. Então, ela é injetora. Cada elemento do domínio com uma imagem diferente. Eu escolhi 3 números ali, 0, 1 e 2, podia ter pego qualquer um. Com uma imagem diferente. Então, ela é injetora. Vamos ver se ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora. Está sobrando alguém aqui? Todo mundo que tu colocar vai ficar com um valor diferente. Ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? O conjunto imagem é igual ao conjunto contra domínio. Ora, se ela é injetora e ela é sobrejetora, significa dizer que ela é bijetora. Pronto, aí é a questão número 3. Vamos para a questão 4. O que é que diz a questão 4? Com base em seus conhecimentos, mostre que a função g, que vai de A em B, tal que x é igual a 2x mais 1, é bijetiva. Bijetiva é a mesma coisa de quê? De bijetora. O que é bijetora? Bijetora, ela é injetora e sobrejetora. Vanks, quando é que ela é injetora? Quando todos os elementos do domínio tiveram imagem diferente. Quando é que ela é sobrejetora?
Quando o conjunto de chegada, imagem contra domínio, não sobra ninguém. Vamos fazer o desenho? Vem aqui comigo, por gentileza. Vou desenhar o A e vou desenhar o B. A, 0, 1, 2, 3. B, 1, 3, 5, 7. Qual é a função G? 2x mais 1. Então, o que você vai ter que fazer? Tu vai pegar os elementos que tem lá no domínio e vai jogar aqui, ó. Como é que você vai fazer? G de 0, você vai calcular. G de 1, vai calcular o G de 2 e vai calcular o G de 3. Como que você faz? Coloca o 0, o 1, o 2, o 3 no lugar do x. Então, quanto é que vai ser o G de 0? 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 0, mais 1. Dá 1. Então, 0 vai com 1. G de 1, 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 1 com 3. G de 2, 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4. Somado com 1, 5. G de 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Pergunto, injetora? Sim. Por quê? Todo elemento do conjunto A, que é domínio, tem imagens diferentes. Ela é sobrejetora? Sim. Por quê? Porque tanto o domínio, tanto imagem como contradomínio fazem parte do mesmo conjunto, são iguais. Então, se acontece isso, você pode afirmar que ela é bijetora. Já está mais do que provado. Mostrei para você em todos os passos, tá bom? A questão número 5, ela diz o seguinte, analisando os gráficos a seguir, que representam funções f de reais em reais, classifique a respectiva função como injetora e ou sobrejetora. Vamos relembrar o que vem a ser uma função injetora? Função injetora, meus amigos, é aquela função que você tem um elemento do domínio com uma imagem diferente do relação aos demais. Então, na função injetora, a função do elemento fx1, a imagem vai ser diferente do elemento fx2. Para cada elemento do domínio, eu tenho uma imagem diferente. Então, dê uma olhadinha aqui na letra A. Vanks, mas como é que você vai fazer aqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, olha. Nós temos elementos aqui com a mesma imagem. Por exemplo, se você pegar aqui e aqui, ambos têm a mesma imagem. Vanks, o que é que significa isso? Significa dizer que essa função vai ser de tipo sobrejetora. Qual a diferença? Na sobrejetora, a gente tem a imagem do menos x1, né? Que a gente vai ter diferença aqui, deixa eu mostrar aqui de uma maneira melhor. Vou fazer um desenho. Na sobrejetora, você tem, por exemplo, 1, 3, 5, 4, 7, 2, 4, 7, pronto. Olha só. O que é que nós estamos tendo aqui? O conjunto imagem está coincidindo com o contradomínio. Então, não há sobra de elementos. Então, você pode ter até dois elementos com a mesma imagem, como é o caso ali do 1 e do 5. Quando isso acontece, essa função é sobrejetora. E quando é que elas são as duas coisas? Quando todos têm uma imagem diferente e quando não há sobras no segundo conjunto ou conjunto de chegada. Então, essa primeira aqui seria o quê? Uma função sobrejetora. O conjunto imagem coincide com o conjunto contradomínio. Veja a letra B. Todo mundo que você pegar aqui possui imagem diferente, tá vendo? Qualquer um que você pegar. Então, ela é injetora. E outra coisa, todo o conjunto, ó, f de x1 é diferente de f de x2, por isso que ela é injetora. E você observa também que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. O conjunto imagem coincide com o contradomínio. Então, ela é também o quê? Sobrejetora. Ela vai ser as duas coisas. Vale isso também aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que é que está acontecendo aqui? Todos os elementos do conjunto domínio possuem imagem diferente. Então, ela é injetora. F de x1 diferente de f de x2. Outra coisa importante, se você olhar aqui, em relação ao eixo y, o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Então, ela também é o quê? Sobrejetora.
E na última situação se assemelha à primeira. Se você pega aqui, ó, esses elementos possuem mesmas imagens, tá vendo? Ó? É como se eu dissesse assim, ó, passa uma reta paralela ao eixo X, tocar mais de uma vez, ela vai ser o quê? Sobrejetora. O que é que está acontecendo aqui? Por que ela não é bijetora? Porque existem elementos diferentes com as mesmas imagens. Por que ela é sobrejetora? Porque o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Não esqueça disso. Função injetora. Os elementos do domínio, todos eles têm imagem diferente. Função sobrejetora. O conjunto imagem coincide com o contradomínio. Você visualiza isso passando uma reta paralela ao eixo X, verificando se toca uma vez, se não toca, se toca duas vezes. Ok? Vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 é para verificar se elas são funções pares, ímpares ou não são nada. Para ser uma função par, vamos relembrar aqui. Quando a gente está diante de uma função par, ela tem simetria em relação ao eixo Y. Quando ela é uma função ímpar, ela tem uma simetria em relação à origem. Essa letra A da 6 não tem simetria nem em relação ao eixo e nem em relação à origem, então ela não é nada. Já a letra B, quando você analisa aqui a letra B, o que é que está acontecendo? Ela tem uma simetria, não tem? Se você der uma olhadinha aí, a letra B tem uma relação direta em relação ao eixo Y e a origem. O que é que a gente pode marcar aqui na letra B? Ela é uma função ímpar. Por que ela é ímpar? Simetria em relação à origem. Olha a letra C. Aqui eu dou uma olhada, não tem simetria em relação à origem, nem tampouco em relação ao eixo X, eixo Y, então não é nada. Vai lá na letra D. O que é que a gente tem na letra D? Novamente, a gente tem uma simetria em relação à origem. Então, ela é uma função ímpar. Na letra E, dê uma olhada para esse lado esquerdo e esse lado direito, mas parece um espelho que você vê do lado do eixo Y, você vê do lado direito. Então, existe uma simetria em relação ao eixo Y. Quando isso acontecer, a função é par. É o que acontece de novo aqui, ó. Olha para um lado, olha para o outro, você vê que em relação ao eixo Y, existe uma simetria como se um espelho fosse. Se eu estou com simetria em relação ao eixo Y, essa função é par. Não esquece. Simetria em relação à origem, função ímpar. Simetria em relação ao eixo Y, função par. Nenhum dos dois. Aí você escreve não tem, né? Beleza? Então, ótimo. As letras A e C não são nada. Não tem classificação. Vamos na questão 7. Questão número 7, ele diz assim, a função f dos reais nos reais, definida por f de x igual a 100 de x, tem o seguinte gráfico. Essa função é par ou ímpar? Bom, eu vou marcar aqui como função ímpar. Vanks, por que é que essa função é ímpar? O que é que a gente falou com relação à função ímpar? Apresenta simetria em relação a quem? Em relação à origem. E para fecharmos, olha a questão número 8. A função g, definida dos reais nos reais, definida por g de x igual a cosseno de x, tem o seguinte gráfico. Ela é par ou ímpar? Dá uma olhada para o lado esquerdo do eixo y e para o lado direito. Você vê que existe uma simetria em relação ao eixo y. Então, ela é uma função par. Simetria. Como se fosse um espelho, né? Em relação ao eixo y. Com isso, nós fechamos esse bloco. O que eu peço a você? Tenta fazer essas questões novamente. São essas questões que irão facilitar você aprender. Refaça os exercícios. Próxima aula, a gente continua fazendo as atividades propostas, ok? Um grande abraço. Fica com Deus.